cair para você. Devia, né? Pois é. Ah, não sei, mas assim, eu suspeito que isso aqui é configuração de nível de pacote contratado. Ah, entendi. Faz Nível sentido, porque é do domínio da UF, né? suspeito. Acho que aquela história, se você é uma empresa e paga mais, você tem mais configurações. Se paga menos, você tem menos. Então, Porque na empresa que eu trabalho, professor, hum, tipo, a gente faz as reuniões assim pelo Google Meet. E, tipo, uhum, todo mundo tem permissão para gravar. uhum. E isso até eu consigo fazer, tá? Mas naquela história assim que se eu altero para isso, aí o vídeo vai para qualquer um, não necessariamente a pessoa que fez a gravação. Ah, entendeu. Tipo, ele vai para o Drive, a gente grava, mas aí depois também tem que fazer uma transferência de propriedade do vídeo no Drive. Então, isso é uma parte estranha, sei lá. Bom, vou tirar a câmera para não carregar a banda de ninguém, Beleza. sua. Então, ó, vamos lá. Então, qual era a pergunta mesmo? Repete só para ficar no vídeo, por favor. Alô? Alô? Nossa, eu tava falando com o item, o microfone fechado pra você. Eu É, estava aqui. Repete a pergunta para mim só para eu ficar no vídeo. é, Hum, o item ele tá pedindo pra gente provar que P mais Q é um poliedro, com a soma de Minkowski lá. E ele tá, define P e Q como poliedros em Rn. essa é a lista um, né? É, lista 1, questão 8. Lista um, questão 8. Tá. Então, a lição de programação linear, a questão 8. Questão 8 tem a gente está definindo a poliedro de Minkowski, né? Isso. Isso. Então, quer dizer, a soma de Minkowski. Então, primeiro a gente ganha dois poliedros lá. A gente tem que P e Q, tá, são poliedros em Rn, né? Tá. Então, e aí a gente tem a definição lá da soma de Minkowski aqui, é que o P mais o Q, isso por definição vai ser o quê? A gente pega a soma dos vetores x e y, faz que o x pertence ao Q e o y, quer dizer, desculpa, P, tanto faz, P e o y pertence ao Q, tá? Bom, adendo, tá? A soma de Minkowski, ela funciona para quaisquer conjuntos, tá? A gente podia ter Uhum. lá x e y subconjuntos de n, eles não precisavam ser poliedros, tá? A gente podia fazer o x mais y da mesma forma. Tá? O x mais y, tá? O x pertence ao x e o y pertence ao y. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de soma de Minkowski. Ok. Tá. Aí, só que agora a gente sabe que esses conjuntos x e y são poliedros P's e Q's. Tá? E o que a parte A está pedindo é para provar que o P mais Q é um poliedro. Tá? Como é que a gente ataca esse tipo de questões? O que a gente tem para trabalhar com elas? Eu sei que, tipo, talvez usar algum negócio daquele de espaço vetorial, alguma propriedade, porque eu sei que se o vetor x ele tá dentro de um poliedro Uhum. e a gente pegar um x2 e um x3 dentro desse mesmo poliedro, talvez, e sei lá, a gente consegue fazer um novo poliedro desses pontos, e se a gente somar com pontos que estão em um poliedro, ao invés de Uhum. tipo pegar no mesmo poliedro, eles estariam também no poliedro? Algo do tipo, alguma coisa assim que eu imagino que a gente tem que fazer.
Uhum. Vamos entender, tem duas coisas aqui que o que você falou é interessante. Você começou com um caso particular, tá? E no fundo, no caso particular, a, a estrutura da operação ela é preservada, porque o caso não era tão particular assim, tá? Mas vamos pegar isso que você falou e vamos estender um pouquinho mais e vamos fazer um desenho aqui, para a gente ver o que está entendendo. Então, vamos pegar dois poliedros P's e Q's quaisquer, mas vamos pegá-los concretos, para a gente poder fazer uns desenhos aqui. Tá? Então, sei lá, imagina que o nosso poliedro P é um triângulo aqui. Vou desenhar um triângulo qualquer. Tá? Estou falando que isso aqui é um poliedro. E né? E vamos fazer a soma desse Calma aí, professor. poliedro. Sua voz está cortando um pouco. Hum, Ou eu que tô caindo? Você tá me ouvindo, professor? eu estou te ouvindo. Vamos ver como é que as coisas estão aqui. Não, o meu sinal tá ok. Acho que é comigo, então. Uhum. Mas você tá me ouvindo agora, né? Tô te ouvindo. Tá, Beleza. vamos aqui, vamos pegar dois, então aqui, vamos pegar dois poliedros quaisquer, vai. Imagina que esse é o P e esse é o Q. Tá, tô falando que eles são poliedros. Então, a gente acredita nisso, daqui a pouco a gente vai ter que pensar o porquê. Tá. A base aqui é o seguinte, voltando na história da questão. Duas coisas estão envolvidas aqui diretamente. Quais são? O conceito de poliedros e a soma de Minkowski, né? Aham. Tá? Então, são os dois objetos com os quais a gente vai ter que trabalhar, obviamente. Até porque a questão pergunta para provar que a soma de Minkowski de dois poliedros é um poliedro. Tá? Então, obviamente, a gente vai ter que saber direito o que é um poliedro e saber direito como a soma de Minkowski funciona. Tá? Então, vamos começar pela soma de Minkowski, tá? Que é uma operação bem simples, é só soma de vetores, né? E soma de vetor a gente sabe que ela age como? Como é que funciona a soma de vetores? Você fez uma pergunta para mim, professor. Cortou um pouco aqui. Como é que funciona a soma de vetor? Soma de vetor, É aquela história de ponto a espaço linear ponto, é né? ponto a ponto, exatamente. Y2 mais Y2, lá, xn mais yn. Tá? Então, no fundo, a soma de vetores aqui dentro é fácil. Então, significa que a soma de Minkowski dos dois poliedros é simplesmente o quê? É a soma de todos os vetores de um com o do outro, né? Tá? Então, isso aqui Aham. daria o quê? Daria uma estrutura desse tipo. Aqui, se isso aqui for o nosso poliedro, né? Isso aqui também é o nosso poliedro. Detalhe, o primeiro poliedro P é fechado, é limitado, né? Não vou usar fechado, limitado. O segundo não, tá? O segundo é aberto. Ele vai lá para infinito. Eu estou fazendo assim por quê? Para fazer em maior generalidade. Tá? Então, funciona como? É como se a gente tivesse aqui um conjunto, e aí, para qualquer ponto que a gente escolha, a gente vai ter que fazer em P, a gente vai ter que somar o quê? Com todos do quê, certo? Deixa eu trocar a cor do Sim. Q aqui para ficar mais fácil enxergar. Isso aqui. Tá, então vamos fixar um ponto do P qualquer. Por exemplo, esse aqui, na ponta. Vai acontecer o quê? A gente vai ter isso aqui, essa estrutura saindo aqui desse ponto do P, concorda? Sim. Todos esses caras vão estar lá dentro. Mas o mesmo vai estar no poliedro, mas o mesmo vai acontecer aqui. Certo? Então, todos esses caras vão estar lá dentro. Mas o mesmo vai acontecer aqui, por exemplo. E o mesmo vai acontecer em qualquer ponto aqui dentro, certo? E aqui.
e aqui. Então, para todo ponto do P, a gente vai somar com todo ponto do Q. Então, no fundo, o que vai acontecer é que a gente vai obter o quê? Vai obter uma estrutura com essa cara aqui, né? Tá, isso aqui em desenho. Desenho bidimensional fica tudo muito bonito, né? Principalmente quando a pessoa sabe desenhar. Não é o meu caso, mas não tem problema. Dá para a gente fazer o que a gente precisa aqui. Então, o poliedro agora passou a ser... Quem é o poliedro P mais Q agora? Ele é tudo isso aqui. Certo? Faz sentido? Faz sim, professor. Faz sentido. Então, geometricamente, em 2 dimensões, para um poliedro fechado, é limitado, e o outro aberto, o outro não limitado, não limitado, é isso que vai acontecer, né? Tá. E parece um poliedro, né? Tá. Olhando assim... Parece, mas parecer não significa nada. Tá? Se você quisesse fazer com 2 poliedros fechados, dá. Tá? Você pode fazer a mesma coisa com o quê? Como se o P fosse um quadrado, aí você soma o quadrado com um triângulo. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Aí você vai ter aqui um quadrado, e aí em todos os pontos do quadrado você vai ter um triângulo, né? Uhum. Assim, aí aqui assim, aí blá blá blá, aqui assim, assim. Então isso aqui certamente daria o quê? Daria uma estrutura assim, né? Isso aqui seria o poliedro. Ok. Tá? Então, nesse caso, 2 poliedros limitados, um poliedro limitado e um poliedro aberto. Quer dizer, ele não limitado. O nosso poliedro não limitado aqui é um cone, tá? Mas a gente sabe que esse cone é poliédrico, tá? Ele foi escolhido porque ele tinha que ser poliédrico. Então, o P aqui, nesse caso, eu escolhi como um politopo e aqui um cone poliédrico, tá? Aqui são 2 politopos. Ok. Então, a gente entendeu o que é a soma de Minkowski, porque realmente não tinha muito o que fazer, era só usar a soma de vetores. Então, agora a gente tem que saber exatamente o que é um poliedro. A gente tem uma definição para isso. Tem a definição do Wikipedia aqui, mas... Não, tem a definição do Wikipedia, mas a gente forneceu uma definição de poliedro na segunda aula. E a gente forneceu verdade. a gente forneceu a definição de poliedro também na quinta aula. Eu não vou lembrar, professor. Então, e assim, a nossa definição é a mesma do Wikipedia, que é a mesma dos livros. A gente pode ter usado palavras diferentes e símbolos diferentes, mas é a mesma coisa, tá lá. Tá? Então, assim, eu vou botar aqui outra letra. Então, um conjunto R de Rn, ele é um poliedro se o quê? A gente consegue escrever R como se fossem os pontos X em Rn, tais que AX menor ou igual a B. Nossa, é verdade, professor. Tá? Não lembrei agora. Para a Velho. matriz A e vetor B, né? Uhum. Conformais, tá? Ou seja, todo mundo tem dimensão, tem dimensão correta aqui. Aí tem aquela história, de repente eu quero um poliedro com igualdade aqui, não quero quero botar que o x é maior ou igual a zero, tanto faz, tá? Lembra quando a gente fez a transformação de um programa linear para um programa na forma canônica ou na forma padrão? Uhum. No fundo, Então, o que a gente tá professor, a fazendo gente era pode transformar os provar poliedros. isso mostrando que o resultado da soma deles é tipo um dual de um dos problemas ou algo assim? Não chega a ser o dual. No Então. dual que a gente está
tratando, tá? Então vamos... Deixa eu trocar as letras. Porque ele tem solução, tipo... Mais fácil aqui. Assim, observe que pode inclusive ser vazio, né? A gente É não porque, tipo definiu... assim, se um dos problemas tem solução, a soma deles... Se os dois problemas têm solução, a soma deles vai ter solução também? Vai, se os dois têm, vai por causa da ação de Minkowski, tá? Então, Não é exatamente... Não é a dualidade que você está pensando, tá? Mas isso que você falou é verdade. Então imagina que P... Pensa aqui, vou botar uns índices aqui, vai. A P e a Q. Tá? Ops, não. A P e BP, vai. Então, isso é se o P é um poliedro. Obviamente, também vale para o Q se é um poliedro. Tá? Então, como é que você argumenta o resto agora? Vamos pensar assim. O P pertence a P, se somente C o quê? Certo? Uhum. Ops. Certo? Calma aí que tem aquele delay da lousa aqui. Vou simplificar. Não, deixa eu. Vou simplificar a notação para não ficar muito carregado. É uma outra matriz, vai. Aqui é uma linha dele. Aqui é um outro poliedro, né? Aham. Mostrar que P mais Q é um poliedro é equivalente ao quê? Vale mostrar o quê? Senhor, você tá aí ainda? O que vale mostrar? Eu não tô mais te ouvindo. Eu continuo aqui. Ah, beleza. Não saí, não. E o sinal aqui continua funcionando. É, com Tem certeza um minha delay. internet, então. Tem um delay em algum lugar no meio. É difícil a gente saber onde está. Tá, então vou fazer a pergunta aqui de novo. Vou tirar esse rabisco aqui que eu fiz. O que significa, então, mostrar a... O que significa mostrar que P mais Q é um poliedro? Mostrar que eu posso escrever ele da mesma forma como eu escrevi P e Q ali. Então tem que existir. Se P mais Q é um poliedro, se existe uma matriz, sei lá, vamos chamar de D, um vetor, só uma matriz de C, vai. Deixa uma matriz C e um vetor D. Tá ok, o quê? O P mais Q isso é igual de novo, são x pertencentes ao Rn, tais que Cx menor ou igual a D. Certo?
Certo. Isso é uma coisa que a gente tem que mostrar. Bom, a gente sabe isso aqui, né? E aí, mais do que isso, a gente sabe que essa matriz aqui, no fundo, é a interseção de um monte de hiperplanos, né? Tá. Tá? Mas eu entendi aí o que a gente sabe e tal, mas eu ainda não consigo pensar num jeito de seguir com essa prova. Uhum. Se eles fossem politopos, ficaria mais fácil. Se eles fossem os dois limitados. Por quê? Porque aí daí é para usar a representação interna, né? O que a gente está usando aqui é a representação externa. Como é que será que a gente faz isso? Vou trocar o termo aqui só para não achar que é o mesmo, vai. Não é o mesmo, claro, mas só para não confundir. Eu não sei dizer, professor. Eu vou ter que assistir a aula de novo. Pega um ponto que está lá em X, pega um outro, pega um ponto X que está em P, pega um ponto Y que está em Q. A gente sabe que vale Professor, isso acho que você aqui. tá falando meio longe do microfone. Não tô, porque eu estou usando o microfone na Aí, boca. então acho que é. É, Tá, o sinal que tá chegando ruim pra mim, então. antes, assim, o ano passado eu tinha uns problemas desses, que eu usava microfone do computador. Mas aí eu arranjei aqueles que fica pendurado aqui no lado da boca. E ele É, porque tá. ficou meio baixo do nada. Eu pensei, ué, será que ele tá se movendo na sala ou algo assim? Não. E se mesmo que eu me mova, o microfone vai comigo. Então, então não deve ser o sinal mesmo. É, deve ser minha internet. Ela tava oscilando hoje de manhã. Ah, é? Uhum. Isso é imprevisível. Muita gente usando. Pois é, pois é. É. Aqui em casa, Então, por exemplo, todo mundo trabalhando de casa, então. então, é. Às vezes eu tenho esse problema também. Quando dá, assim, muitas pessoas em reunião ao mesmo tempo, reuniões diferentes, né? Aí fica difícil. Mas agora eu estou sozinho. Aqui só eu tô fazendo reunião, tá? Então, e aí? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Ou ter uma ideia para isso aqui? O P é um politopo, são dois poliedros, então os dois podiam ser cones, na verdade. Tá? Por isso que a gente está usando a representação externa. Podiam ser cones poliédricos. Então, a gente começa a brincar com o Z. Imagina que o Z, se essa matriz e esse vetor existirem, aí acabou, né? Uhum. Tá? Então, a gente tem que ver quem elas são, o que significa lá o x mais y. Não sei, aí a gente tem que brincar um pouco com ele. E eu não vou. A lista ainda é dia 12, né? Hoje é dia Sim. 1º, então eu ainda não vou te dar uma resposta completa. Realmente, eu vou ter tempo para fazer, professor. Tá? Então eu vou só brincar um pouco com você aqui ainda, porque bom, a gente já discutiu isso, porque senão não é útil.
Tá? E aí serve para os demais colegas também, ainda tem um tempo a mais. Se Beleza, tivesse beleza. talvez um pouco mais próximo, talvez eu te levasse mais próximo da solução. Então, sei lá, a gente tem lá um x mais y. Tá, o que que a gente sabe disso? X aqui em P e o Y em Q. A gente sabe lá que o AX mais o A' Y tem que ser o quê? Menor ou igual a B mais B', certo? Certo. Uhum. Bom, a parte aqui do B' tá tranquila, né? Isso é um candidato a D, né? Não significa que é ainda, mas é um candidato, né? Sei lá, talvez a gente tenha que somar alguma coisa ainda aqui, subtrair alguma coisa para que isso aqui vire D. Mas é um candidato. O que eu estou querendo mostrar aqui é isso aqui com você, tá? Tá, então o próximo passo seria, tipo, tentar fazer essa soma desse B e B' chegar em um igual a D? Mas você tem que olhar para o lado esquerdo aqui, porque aqui que está o problema, né? Como é que esse lado esquerdo aqui vira alguma coisa desse tipo? Como que eu transformo o lado esquerdo numa soma, igual a E- essa soma? Igual esse C. E muitas vezes, uma técnica que ajuda a você resolver esses problemas é você pensar ao contrário. O que significa pensar ao contrário aqui? Se isso for verdade, assim, se você já souber que isso é um poliedro, P mais Q é um poliedro, como a gente tem que provar, então é porque isso aqui vale. Se isso aqui vale, e a gente sabe que o P mais Q é um poliedro, e a definição do P mais Q é a soma de Minkowski, então isso implicaria o quê? Que o Z que a gente teria seria o quê? Ele seria um x mais y, né? Uhum. Tá? E aí significa então que o CZ seria um CX mais um CY, certo? Interessante. Mas o que a gente tem não é um CX CY, é um AX mais uma linha Y. Então, como é que será que a gente transforma isso aqui nisso aqui? Se for para transformar isso nisso, aí a gente primeiro tem que ver um jeito de fazer esse A' e esse A virarem uma constante só, não é? Exato, uma outra matriz, né? Uhum. Lá a linha e o C são matrizes. Exato. Tá. Eu vou ter que dar uma pensada melhor para saber como seguir daí. Mas eu acho que já ajudou bastante aqui. Já Uma, tenho uma uma ideia. outra possibilidade que fica um pouco mais fácil e acaba até sendo necessário um certo momento da linha, é você usar a equivalência entre a representação externa e a interna, tá? E isso está vindo ainda, já a próxima aula. Tá? Que isso aqui é a representação externa. Todo poliedro é um politopo mais um cone. E todo poliedro é o quê? Qual que era a representação interna do poliedro mesmo? Ele também pode ser a soma convexa dos pontos extremos, né? Sim. Tá? Pontos extremos, aqueles que não são combinação convexa dos demais.
E o cone é basicamente o ponto de origem, mais a combinação cônica de raios extremais. Tá? Então, a gente tem um conjunto de geradores, um poliedro, um conjunto de geradores para o outro poliedro, e aí a gente faz a soma dos conjuntos desses com os conjuntos desses e toma a combinação convexa de novo. Isso sai mais fácil. Entendi. Essa próxima aula, professor, você vai postar na semana que vem? Isso. Se tudo sair de acordo, ela tem a de hoje subindo, né? Uhum. Que prova a dualidade. E a próxima faz já a representação dos poliedros. Faz folgas complementares e a representação. Mas o ponto é só para falar. Então, todo poliedro vai adiantando o que vem, vai. Nós vamos provar. Não aqui, mas tá, que todo poliedro tem a forma sei lá, P mais C. Em que P é um politopo e C é um cone poliédrico. Tá? Então, o que é um politopo? Isso a gente também vai provar. Um politopo é um poliedro limitado. Tá? Isso também vai ser provado. Só que mais do que isso, um politopo tem uma representação interna. Aliás, a gente definiu ele desse jeito, né? Que era, por exemplo, o conf de um conjunto X. Se a gente tinha lá que o X era um conjunto de vetores x1, x2, lá, xd, o conv de X era simplesmente a combinação linear de todos eles, né? Combinação linear não, combinação convexa. Então, aqui a soma dos lambdais era igual a 1 e os lambdais eram maiores ou iguais a 0. Tá? Então, todo politopo, ele também pode ser escrito desse jeito. Tá? E um cone é a combinação cônica. Um cone é finitamente gerado, se ele somente C, ele é poliédrico, tá? Então, um cone finitamente gerado, tá? São os que a gente usa aqui, tá? Por exemplo, é um cone do conjunto Y, é exatamente o quê? É a soma, tá indo de 1 até K, digamos assim, de 1000 I, eu ia botar J aqui, 1000J, YJ, tais que o 1000J maior ou igual a 0. Tá? O que a gente tem aqui é que o Y era um conjunto de pontos também dentro do espaço. Tá? Então, isso implica que se a gente tiver aqui, que vamos supor aqui tudo poliedro, vou chamar aqui de Q, se a gente tivesse um poliedro Q desse jeito, então a gente tem que o Q é igual a um conv de X mais um cone de Y. Tá? Isso aqui para algum X e algum Y. Tá? Então, bom, com essa representação interna, aí, bom, provar o Minkowski ficou piece of cake, como eles dizem, certo?
Certo, professor. Eu vou dar uma olhada, eu vou tentar provar pelas duas formas. Mas Seguindo daqui. você enxergou como prova nessa aqui? Sim, A outra, a seguindo outra, daquele jeito. a É, outra é eu, mais complicada. A outra, a é, eu- outra, a outra a outra vai dar um pouco de trabalho. mas eu Tá? quero seguir porque eu acho Ah, que vai ser interessante conseguir uhum, daquele jeito também. E eu ah, sempre posso usar isso daí como garantia que eu acertei ali também, sim. E o que a gente o vai argumento. mostrar também nesse curso, assim, na aula que vem, quando a gente falar introduzir esse negócio, quando a gente provar isso que eu acabei de falar, tá? É que a gente vai mostrar que o que tem aqui é uma dualidade também, tá? De representação externa e interna. E é muito útil a gente ficar, às vezes, oscilando entre essas duas representações externas e internas. Por quê? Porque algumas coisas são muito mais fáceis de fazer em uma do que na outra. Uhum, Tá? E a gente sabe oscilar por quê? Porque a gente mostrou lá na aula 4, que foi a segunda parte de álgebra linear, exatamente a representação dos subespaços, né? Como sim, uma matriz que descrevia o kernel, ou como uma matriz que descrevia a imagem. Tá? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A diferença é que agora uma estrutura é convexa e a outra é cônica, e a gente fica oscilando entre um sistema de inequações e essa combinação convexa e cônica de pontos. sim. Legal. E aí, bom, quando você entendeu o que fazer com a parte B também sai direto, né? A parte B só tem que usar a definição do ponto extremo. O que é um ponto extremo mesmo? E aí, por isso que vem de novo, aqui vem aquele desenho, né? Se o nosso X aqui fosse os pontinhos, a gente ia ter lá o feixe convexo, que é o politopo. Aí tem lá os pontos extremos, né? São os vértices do politopo. Os que estão aqui dentro não são extremos. Ia falar que eram os pontos mais distantes, assim, mas vértices parece mais Não, fácil são de entender a definição. os pontos extremos são aqueles que são vértices, ou seja, aqueles que não podem ser escritos com combinação linear, com combinação convexa de nenhum outros dois pontos. Então, se você Uhum, pega um corner aqui, um vértice em um, e um vértice lá num outro, ele vai te dar um vértice na soma. perfeito. Uhum. É tipo o conceito de base lá, né? Exato. São três conceitos que são equivalentes: ponto extremo, vértice e base. Tá? Ou solução básica de um sistema. Tá? O ponto extremo ele não é combinação convexa de outros dois pontos. Um vértice é que você não consegue andar nas linhas de suporte. Tá? Se você andar em certas direções, você andar em certas direções, você cai fora do poliedro, do politopo, ou do poliedro. E a solução básica do sistema linear significa exatamente que aquilo é uma base que gera o espaço, o número de inequações que você tem ali sendo exatas é exatamente a dimensão do espaço. É isso, eu vou escrever tudo direitinho. Você não precisa dessas definições para responder nenhuma questão nessa lista, mas eu vou escrever isso. Isso vem na aula da sexta que vem. Isso. Beleza, professor. Uhum. Acho que para esse atendimento essa era a única dúvida que eu tinha, Uhum. mas eu vou tentar resolver das duas formas a questão e sexta aí também de novo. Tá, começa por aqui, por essa aqui. Uhum, Tá? beleza. Começa pela interna, vê direitinho funcionando, aí tenta você passar para a externa, porque, verdade, vai ser um excelente exercício você entender a relação da interna, das representações internas com externa nesse caso. Beleza. Legal? Fechado, professor. Então tá. Bom, só você está aqui no momento. Acho que isso finaliza o atendimento. Não costuma estar vindo mais ninguém.
Tá, eu vou, não sai ainda, eu vou só parar a gravação de programação linear, aí eu tenho uma coisinha para falar sobre métodos, tá bom? Oh, perfeito, professor. Eu já ia te perguntar sobre métodos também. Então, peraí, deixa eu interromper a gravação aqui.